Graça e paz, meus irmãos. Vamos à leitura do texto de Gênesis, capítulo 18. Vamos dar continuidade, então, nesse trecho que se desenrola em algumas cenas todo um fato, todo um acontecimento é dividido em algumas cenas, em algumas partes. Aliás, o próprio livro de Gênesis é assim, né? Dividido em partes. Até o capítulo 11, uma parte, a partir do 11, outra parte, e ele segue assim, dividido em partes e cenas. E a cena em que nós trataremos é parte da visitação de Deus a Abraão. Nós já falamos aqui do primeiro ato, em que o Senhor aparece ali para Abraão nos carvalhais de Mamre. Então, a partir do versículo 16 até o 21, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura do texto bíblico com referência à palavra do Senhor. Diz assim: tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Nós já oramos. Vejam, meus irmãos, a incrível relação entre Abraão e Deus corroborada pelas visões e confirmação pactual na cena anterior que nós vimos, intensifica-se na cena atual, quando Abraão se põe como profeta e intercessor diante de Deus. Contraste entre Abraão e os personagens da cena a seguir só afirmará esta caracterização de Abraão. Os incidentes ocorridos nas cenas, eles revezam os pronunciamentos divinos, sua bênção e juízo. No primeiro, nas tendas em Hebron, 3 homens, que mais tarde serão então identificados como o Senhor e 2 anjos, anunciam o nascimento de Isaac, Abraão e a Sara. No segundo incidente, quando caminham para os planaltos que olham para Sodoma, Deus arrasou-a consigo mesmo, na sua onisciência, na sua presciência, se ele deve revelar ou não a Abraão, o que pretende fazer às cidades. E a cena que se segue, então, Deus e Abraão, que nós ainda veremos, Deus e Abraão debatem sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Vejam, tudo isso só é possível porque
partiu do coração de Deus o desejo de fazer a aliança com Abraão, e uma vez que Deus se agrada da aliança proposta e vê Abraão ali colocando-se verdadeiramente como intercessor, como aquele que ministra diante de Deus, ele ministra primeiro pela sua família, depois ele vai ministrar ali pelo seu descendente diante de Deus, e por fim ele vai ministrar diante de Deus pela nação ímpia, pelo povo ímpio, que ele não conhecia. Então veja, tudo isso serve para que nós observemos que mediante a interação de Deus com Abraão e, de certo modo, a intimidade de Abraão para com Deus, Abraão percebeu que havia uma necessidade de mudança de atitude, havia uma necessidade de mudança de vida. E essa mudança ela vai ocorrendo à proporção que Deus vai revelando-se a Abraão, e essa revelação se dá através da revelação dos seus propósitos. E nós vimos aqui no sermão passado que Deus mostra para Abraão que não há impossíveis para ele, que ele é o Deus do impossível. Ele torna possível aquilo que para o homem é impossível. Então veja, diante disso agora, Abraão demonstrando ali o seu dom de serviço, tendo recebido ali com esmero, com abundância, aqueles 3 homens, então ele identifica o ente celestial, ou ele identifica que ali trata-se do Senhor, e ele passa então a acompanhá-los, e o diálogo que vai seguir a partir daí é um diálogo que só existe porque estava no coração de Deus propor esse diálogo. Então veja, quando nós lemos o texto, nós percebemos que Abraão ele recebe uma posição ou um título que na palavra de Deus nenhum outro homem recebe esse título, e é justamente o tema desse sermão que nós meditaremos nessa noite. Abraão, o amigo de Deus. Deus revelou para o seu amigo aquilo que estava no seu coração, aquilo que era a sua intenção. E veja, ele recebe esse título especial lá em 2 Crônicas 20, versículo 7, Isaías repete lá no capítulo 41, versículo 8, e também Tiago, lá no capítulo 2, versículo 23, ele vai falar acerca dessa amizade de Deus para com Abraão, e de Abraão para com Deus. E ninguém, nenhuma outra pessoa em toda a Escritura recebe essa designação. Então vejam como é a atitude do amigo. Versículos 16 e 17 diz que os visitantes eles se levantam, olham para Sodoma, e Abraão os acompanha. Certamente, nos nossos dias, nós como bons despenseiros, porque Abraão estava fazendo ali o trabalho do bom despenseiro, do bom anfitrião, ele levaria aqueles homens, os homens já haviam comido, já haviam bebido, ele tinha oferecido o melhor, tinha mandado assar pães, tinha separado um bezerro cevado, tinha mandado assar, satisfez ali a necessidade daqueles homens, e aqueles homens então se levantam para irem embora. Certamente nós os levaríamos até a porta, meu irmão, foi um prazer tê-lo aqui comigo, e deixaria o irmão partir. Mas, não sendo suficiente apresentar-se como um bom dispenseiro, a palavra diz que os visitantes se levantam, olham para Sodoma
e Abraão os acompanha. Abraão vai com eles. Então o Senhor pondera se deve ou não revelar a Abraão os seus planos. E por que o Senhor pondera se deve ou não revelar os seus planos? Porque Abraão é escolhido de Deus para se tornar uma nação poderosa e justa. E que a justiça deve ser feita pela descendência de Abraão. E esse trecho culmina com Deus afirmando que descerá para verificar a gravidade do pecado de Sodoma e Gomorra, pois o clamor da cidade chegou até ele. Esse pequeno trecho que começa aqui, termina, então, culmina com Deus, dizendo que descerá a Sodoma. Então, veja, versículo 18 e 19, Deus afirma que Abraão se tornará uma grande nação, grande e poderosa, e a bênção de Deus passará por ele. Por isso, ele o escolheu para que ordene aos seus filhos e descendentes a prática da justiça e do juízo. Meus irmãos, e nós falamos hoje aqui pela manhã acerca da justiça. Muitas vezes nós achamos que praticar justiça é você ir lá e defender, brigar, bater, correr, não é? Pelos seus direitos. Não, eu vou para a justiça porque a Bíblia diz que eu tenho que brigar pela justiça, que eu tenho que ser justo, que eu tenho que defender a justiça. Mas veja, a justiça aqui que precisa ser defendida é a justiça de Deus e não a justiça de Abraão. Porque para Deus a justiça de Abraão é injusta. Então, quando a palavra diz que tanto Abraão quanto os seus filhos deveriam praticar a justiça e o juízo, é porque para Deus eles seriam a base de uma nação que viveria para seguir e servir a lei de Deus. E percebam que mais adiante essa mesma nação ela vai se perverter, porque ela enche o seu coração de vaidade e acha que pelo fato de Deus ter escolhido a eles, que eles são melhores do que as outras nações. Mas o intuito de Deus sempre foi que, olhando para eles, as outras nações buscassem a Deus. A justiça e o juízo de Deus e não dos homens. E Deus então separa Abraão e a sua descendência para exercer essa justiça e esse juízo. Veja, sendo a base de uma nação que seguiria a lei de Deus. Base não é o todo. Base é o que sustenta o todo. Então nós, como igreja do Senhor, nós como servos do Senhor, nós devemos ser a base que sustenta a nossa nação. E como que nós vamos sustentar a nossa nação? Indo brigar na justiça, indo buscar reparação entre os homens, desejando aqui o reconhecimento humano? Não é sobre isso que o texto trata. Não é disso que o texto está falando aqui. Veja que a seguir nós vamos ter o desfecho, né, de todo esse, vamos dizer, de toda essa conversa que ocorre aqui entre Deus e Abraão. E nos versículos 20 e 21, veja, o Senhor declara que o pecado de Sodoma e Gomorra é tão grave que ele precisa descer para investigar e confirmar a verdade dos relatos. Nesse momento, mais uma vez,
Abraão coloca de lado os seus interesses e se coloca como um servo que exerce a piedade e a misericórdia, intercedendo pelo povo. E essas são as cenas que nós vamos ver a seguir, e não no dia de hoje. Veja, meus irmãos, então, como descendentes dessa nação, e eu coloco aqui, já encerrando algumas aplicações, como descendentes dessa nação grande e poderosa, nós temos praticado a justiça e o juízo segundo a lei de Deus, ou nós temos buscado a justiça e o juízo segundo as nossas próprias leis, segundo o nosso próprio desejo? Somos de fato descendentes da grande e poderosa nação abraâmica? Somos de fato descendentes? Veja, o Senhor Jesus, quando os fariseus disseram para eles: olha, nós somos filhos de Abraão, a resposta de Jesus foi que Deus poderia das pedras suscitar filhos a Abraão. E numa resposta mais dura, o Senhor disse: vós sois filhos do diabo, porque se fosseis filhos de Abraão, andáveis nas obras de Abraão. Então veja, qual é o texto que nós temos lido e qual é o entendimento que nós temos daquilo que nós andamos lendo. Porque muitas vezes nós lemos a palavra justiça e nós achamos que é o juiz da primeira vara, da segunda vara, que vai trazer justiça para nós. Às vezes, nós lemos a palavra juízo e nós queremos nos colocar aqui como executores, como vingadores. Mas quando a palavra diz que a nossa justiça, ela deve exceder a justiça do ímpio, é porque a nossa justiça, ela vem de Deus e não de nós mesmos. A nossa justiça, ela precisa vir do Senhor, porque o Senhor, Ele é o justo juiz e Ele é a justiça nossa. Amém. Em segundo lugar, segunda aplicação. A semelhança do nosso pai Abraão, se é que somos filhos de Abraão, nós temos feito as bênçãos do Senhor passar por nós a fim de abençoarmos todas as famílias da terra. Nós temos de fato buscado isso. Nós temos desejado isso. Que a bênção de Deus passe por nós e que nós abençoemos as famílias da terra. Nós temos bendito as famílias da terra através das bênçãos de Deus que chegam até nós. Ou será que da nossa boca nós temos propalado maldições e palavras falaciosas, muitas vezes com orações imprecatórias, porque o que nós queremos mesmo é o benefício, todo o benefício, nós queremos todo o bônus, mas não queremos sofrer o ônus. E lembrando aqui as palavras do Senhor Jesus, Ele disse: bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos maltratarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque quando nós sofremos por amor de Cristo, ou até morremos por Cristo e pelo seu Evangelho, nós vivemos para o Senhor. Porque para os servos do Senhor é infinitamente melhor sofrer por amor a Cristo do que viver de forma regalada longe do nosso Salvador. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que nós leiamos a palavra do Senhor com fogo em nossos corações. Amém. O desejo ardente
de vivermos e praticarmos aquilo que a palavra do Senhor nos instrui. Que sejamos de fato descendentes de Abraão, que sejamos despenseiros do Senhor, que da nossa boca resulte palavra de bênção. Amém. E não de maldição. E que os nossos lábios sejam lábios que não protejam o mal, mas que desejam o bem, a fim de que sejam benditas todas as famílias da terra. Amém. Através das nossas vidas. Oremos ao Senhor nessa hora. Deus Santo e amado, nós te louvamos, Senhor. Nós lemos a Tua palavra e breves versículos nos mostram o quanto estamos distante, ó Deus, daquilo que é desejado para aquele que se diz povo do Senhor. O quanto erramos o alvo, Senhor, toda vez que tentamos, de algum modo, agir segundo as nossas forças, ou segundo o padrão do mundo. O quanto estamos distantes, ó Pai, daquilo que é a Tua vontade, e o quanto precisamos corrigir a nossa rota, se não muitas vezes começarmos do zero. Nos ajuda, Senhor, a desejar de fato servir ao Senhor, não como queremos, não como nós muitas vezes achamos que é o correto. Tira de nós esse desejo de adaptar a Tua palavra aos nossos padrões, ou fazer do Teu Evangelho o Evangelho de A ou de B, mas que vivamos de fato o Evangelho de Cristo. Amém. Que sirvamos ao Senhor conforme a Tua palavra nos instrui, que não adaptemos, que não modifiquemos, que não façamos segundo o nosso próprio entendimento, mas que com zelo, como servos zelosos, meditemos, ó Deus, na Tua lei, na Tua palavra, à luz do Teu Santo Espírito. Amém. E que Ele mesmo, Senhor, seja o nosso guia e o nosso mestre, a fim de que façamos tudo aquilo que é a Tua vontade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.